Bom dia a todos, vamos para mais um vídeo no nosso canal Encontro Conhecimento e hoje a gente já começa a falar sobre a semente, né? No calendário maia é o quarto selo e para começar hoje eu queria fazer um pouco de forma diferente, eu queria entoar, né, a afirmação do selo. É um selo muito poderoso, é o 1544. Ele, de certa forma, define todo o calendário maia para o ser humano e para a sua própria escolha. Por isso que eu queria entoar ele, né? Unifico com o fim de focalizar, atraindo a percepção, selo a entrada do florescimento com o tom magnético do propósito. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. É a semente magnética amarela e o Kim é o 144. Quando a gente soma o número 144, 1 mais 4 mais 4 igual a 9. E tem um outro segredo, que o número 144 também é 12 vezes 12. 12 vezes 12, 144. Esse Kim é importantíssimo porque o número 144 define a escolha humana, né? A gente fala de quarta dimensão, a gente fala de calendário maia e entendendo o selo da semente, a gente entende que numa terceira dimensão a gente sempre vai encontrar os mesmos problemas, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. Então, número 3, como a gente sabe pela história dele, né, pelo próprio selo dele, representa, pelo próprio desenho do selo do calendário maia, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, o selo, né, esse selo azul, eu vou ter que achar em outro lugar, né, esse selo. O selo do próprio calendário maia da noite representa em cima a dualidade. O número 3 está ligado ao número 2. Então, no calendário maia, o número 2 é comunicação, o vento e etc. E como eu falei, é comunicar o alento e o espírito. E esse comunicar o alento e o espírito pode ter sido renegado. Então a gente, em vez de trazer para nós uma civilização espiritualista, trouxemos para nós uma civilização materialista. Então esse espírito de branco se tornou imundo, né? A humanidade, em vez de seguir o caminho espiritual, seguiu o caminho material. Então em Gênesis, para entender isso direitinho, exatamente no versículo 144, eu contei isso dessa forma, né? O Gênesis tem o primeiro capítulo, 31 versículos, o segundo, 25, dá 56, o terceiro, 24, que dá 80, o quarto, 26, que dá 106, o 5, 32, dá 138, e o sexto, no sexto versículo, acontece isso. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhes em seu coração. Isso é exatamente o número 144. E esse versículo 144, né? Se Deus arrepende de ter feito o homem, né, na realidade assim, e pesou-lhe o seu coração, quer dizer, lamentou-se no seu coração, temos que plantar uma nova semente, né? O homem tem que nascer de novo e etc. É como se o homem fosse reprovado, né? Como se ele na realidade não tivesse mais ligado a Deus e vem uma nova semente, né? O Kim 144 lançar uma nova era, lançar um novo ser e etc. Então a chave
para a gente passar para o quarto selo do calendário maia é o arrependimento. Através do arrependimento, o homem pode passar para um novo nível de evolução. É interessante que esse valor 144, 1 mais 4 mais 4 é igual a 9, e o capítulo 9 na Bíblia, Deus faz uma aliança com o homem, dizendo que ele não pode derramar o sangue. Então está escrito lá no versículo 9.4, exatamente no 4, carne, porém, com a sua víscera, isto é, com o seu sangue não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal requererei, como também da mão de todo homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Então, enorme a diferença do número 3 para o número 4, porque no número 4 já existe a lei de não derramar o sangue. O homem não pode mais derramar o sangue do seu próprio irmão. E quando a gente estava na noite, né, que eu expliquei no selo da noite, o Gênesis, na realidade, contava a história no capítulo 3 da serpente, né? Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, e através da história da serpente, que é o símbolo dos 5 sentidos no homem, a serpente vai trazer a morte. Então, a morte vai até o número 3. A vida também vai até o número 3. Por que a morte e a vida vai até o número 3? Porque o número 3 conta a história da humanidade. Conta a história do ser humano com tempo e espaço, com começo, meio e fim, dando uma moral para todas as coisas. E como o calendário maia está unificado com todas as escrituras, por isso está escrito no começo, semente magnética amarela, unifico com o fim de focalizar, atraindo a percepção, né? O que vai acontecer? O homem, então, se pegar o selo 144 e dividir em 3 partes de 48, né? Cairemos no versículo 48 da Bíblia. E o capítulo 48 da Bíblia, né? O famoso capítulo 48 da Bíblia, ou versículo, desculpa, capítulo é o capítulo 2, o versículo é o 48, contando ele no todo, né? Como uma visão global, o 1 tem 31 e o 2 mais 17 dá 48, está escrito: mas da árvore da semente do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerá. Então, nós, seres humanos, entendendo as escrituras sagradas, ligados ao calendário maia, vamos entender que tudo na terceira dimensão existia o bem e o mal, e se eu escolhesse o mal, eu teria minha morte espiritual e depois física. Então, no Gênesis, para entender esse processo, o número 3 representa 3 personagens: Adão, Eva e a serpente. Formam um trio. E esse trio representou a queda do ser humano. Então, nós podemos também chamar isso dentro de nós, né? No ser humano tem o cérebro, o coração e a sexualidade. E quando os dois se voltam para uma sexualidade, né, sem limitações, né, sem uma ordenação, sem uma medição, sem uma percepção, traz a morte espiritual do ser humano. Então, repare, então, que, na realidade, todo o calendário maia, né, até o capítulo 3, vai contar as historinhas bíblicas. Presos na noite, quer dizer,
escondido, de maneira velada para a maioria das pessoas, mas vai estar contando essa historinha, né? E quando a pessoa despertar, né, que ela está ouvindo uma historinha do coração dela, né, da cabeça dela e da sexualidade dela, ela vai entender por que a necessidade de uma nova semente. Por quê? Porque a palavra de Deus também é chamada de semente. Então, para entender melhor isso de novo, para relembrar o versículo 48, no 4.8, o Caim matou o Abel. Então, o 4, que é a semente no calendário maia, 1544, no versículo 4.8, que é exatamente o valor de 144 dividido por 3, temos: e Caim, falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou, né? Claro que esse campo na Bíblia representa o mundo material, a vida na grama, a vida no instinto, viver apenas da carne. Então, quando a gente vê, né, a vida material sendo fracassada no número 4, no seu todo, quando um mata o outro, né? Quando um irmão mata o seu outro irmão, na realidade, essa história vai se repetindo por séculos e milênios. Séculos e milênios, séculos e milênios. Então vai aparecer: agora maldito tu é desde a terra, que abriu a boca para receber a mão o sangue do teu irmão. Então, obviamente, no calendário maia também temos o selo da terra, tem o selo da serpente, tem o selo do humano. Todos esses selos já estão no Gênesis, já estão no Alcorão, já estão nas sutras budistas, só que em código, velado e etc. Mas estudando os valores numéricos de cada palavra, entendendo o conceito de cada coisa, eu vou chegar a uma conclusão. Então, a semente é uma nova era, símbolo da sabedoria de um homem que caiu no materialismo, fruto da ideia da serpente no calendário maia, que representa o instinto e a sobrevivência. Não esqueça que na história de Caim e Abel, Caim não foi aceita a oferta dele em relação a Deus. E através da inveja, ele vai matar o seu irmão, assim como na história de José acontece a mesma coisa, na história de Jesus a mesma coisa e etc. Sempre a parte material, um irmão, né, matéria, um irmão de carne, e nós temos a nossa parte carnal, né, tentando eliminar a parte espiritual. Então, quando a gente chega no número 4, né, e dividimos por 2 matematicamente, temos o número 2. Então, a vida vai comunicar para nós a ideia de Caim e Abel. Lembramos também que o 4º signo na astrologia é Câncer, que rege a família. E o número 2 é Touro, que rege a matéria. Então, se a gente for ver a vida material das pessoas, né, ao longo de séculos e milênios, e as famílias, sempre houve conflito entre os irmãos, né? E houve sempre derramamento de sangue entre as famílias. Então, a nova semente que vai vir, né, sempre vai vir para esclarecer a história da humanidade. E essa nova semente aparece em todas as escrituras, né? Aparece em Gênesis, quando aparece Isaac e vai falar da semente que ele plantou, aparece no Novo Testamento, aparece no Alcorão, sendo que plantar
de novo no ser humano as virtudes, o amor, a bondade, a justiça e assim por diante. Então, é automático que a nova semente, ela é a própria bondade, é a própria verdade e assim por diante. Então, se a gente pegar, por exemplo, só pelo número, se repetindo 1 milhão de vezes sempre o mesmo conceito, né? Está escrito, por exemplo, em Marcos, capítulo 4, né? Em Marcos, capítulo 4, que seria o 32º capítulo do Novo Testamento, né? E essa semente tem que ser colocada no coração da pessoa. Engraçado que 32 também é 4 vezes 8, e eu já falei do 48, né? E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, no 4.3, eis que saiu o semeador a semear. E no mesmo da semente, está escrito no 4.14, o que semeia, semeia a palavra. Então, no mundo material, a palavra de Deus, o verbo divino, é desprezado. Então, a gente vive na dimensão da terceira dimensão, onde aparece no calendário maia o tom elétrico do serviço, sonhar, a intuição e a abundância. Então, toda a Bíblia, a partir do capítulo 3, apenas vivemos ainda de sonho. Não é a nossa realidade. A nossa realidade é briga entre os irmãos, é problema financeiro, todos os problemas de touro e câncer sendo retratados, né, desses dois signos, um regido pela Vênus e outro regido pela Lua, pelo plano emocional, ao longo de séculos e milênios, né, sendo enganados pela serpente, que por sinal é o selo 5 do calendário maia, onde mostra a sobrevivência e o instinto, né? E nós, na realidade, tendo a oportunidade de conhecendo a verdadeira história dos seres humanos e espiritualistas, o número 12 no calendário maia é 4 vezes 3, né? É a energia do selo da semente com a energia do selo da noite. Então, sonhar, focalizar, intuição, percepção, abundância e florescimento, né? Faz que o homem possa influenciar, usar a sua sabedoria e o seu livre arbítrio. Tá ligado a esses dois selos? Então, lá na história da Bíblia, né? O tempo todo diz que o capítulo 4 é dado em forma de parábolas. Se o número 3 era uma realidade que a gente pode entender, porque a gente está vendo toda a tristeza da humanidade, e na palavra tristeza temos a palavra 3 disfarçado, né? Através de um destino duro de sofrimento, que ele se autocrucifica por ficar na noite, na ignorância e na vida material. A gente vai ver isso claramente na história de José, filho de Jacó. Então, no capítulo 37, que seria o ápice da terceira dimensão em 7 fases, né? O 3.7. Aí temos toda a história da humanidade sendo contada de maneira bem clara para que a gente pudesse ir para uma outra dimensão. 3 é, na realidade, a contagem da história moral e ética humana, do seu início ao fim, né? 2 seria o livre-arbítrio e um modelo que a gente vai usar.
então eu vou usar o modelo aqui da história de José. O 2, nós temos sempre o livre-arbítrio. Não esqueça que 12, que é o selo do ser humano, também pode ser 1 mais 2, gerando o fim da história, que é o número 3. Então temos o início, o processo e o fim. Então o início agora é a semente. Eu estou lançando uma semente, a palavra de Deus. Aí o homem tem livre-arbítrio. E no final vai colher dos frutos, né? Então, na história da Bíblia, por exemplo, tem a história de José, que era o filho amado. Esse José, que era o filho amado, conta toda a história da humanidade para sempre, eternamente, dizendo que ele sonhou a partir do versículo 5. Né? Ele vai falar que José tinha um sonho. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, e por isso aborreciam ainda mais. Veja o selo 3 do calendário maia, e a palavra-chave do início era sonhar. Então esse sonhar é o máximo que a gente tem na terceira dimensão. E o nosso sonho é uma expressão já de outra dimensão. Quando a gente vive no sonho, a gente já está sentindo o plano astral, a nossa vida fora da matéria densa, física e etc. E nós sabemos que essa matéria mais sutil no plano astral que comanda a nossa vida. O plano dos astros, a astrologia. Não é à toa que 12 igual a 3. Então, toda semente amarela, que representa a cor dourada, a cor do sol, né, vai representar os mistérios, né, das parábolas que os homens não entendem, os ensinamentos que o homem não entende. Então, José, está escrito esse sonho exatamente no versículo 7, capítulo 37, 7, onde José diz: eis que estavam atados molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Essa história é como se é contada. Tem Jacó, que é o número 1, e tem José, que é o número 2. E depois tem mais 10 irmãos. Então, José é filho de Jacó e conta a história a mais de 10 irmãos. Jacó com José, 2. Mais 10 irmãos, 12. Então, cita Jacó, José e 10 irmãos, formando o mistério do número 12. Sendo o José, né, o amado de Jacó. Claro que Jacó aqui é um símbolo do plano espiritual. Lemos isso em Gênesis, no capítulo 25, que a partir do momento que a gente lê uma escritura, né, começamos a entender como uma coisa funciona. Então, está escrito que Jacó era um varão simples que habitava em tendas. Essa simplicidade é a simplicidade do espírito. Essas tendas significam o estudo, né? Então, Jacó, na realidade, representa a nossa parte espiritual. Esav, a nossa parte carnal. Então, Jacó, a parte espiritual, né, cobriu a José. Então está escrito: Israel amava a José mais do que a todos seus filhos. A gente sabe que Jacó vai receber depois o nome de Israel, né? Ele vai se permanecer na parte espiritual, ele vai ter um destino da parte espiritual, né? E então, sabemos isso, que Jacó representa então para José o que foi o pacífico,
a paz e etc., que é a parte espiritual. Então, quando José conta para os seus irmãos o sonho que ele teve, os seus irmãos falaram assim, mas como assim? Você vai ter domínio sobre nós? Quer dizer, a parte espiritual vence a parte material? É mais importante a parte espiritual que a parte material? Né? Porventura, viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante a ti em terra? Né? Então, o que acontece? Sempre que a parte espiritual, né, vem para esse mundo, ela que vai te dar força, é através dela que você vai ficar de pé. Então, na realidade, esse molho que José juntou era um molho de trigo. Trigo. E o trigo também vai ser o símbolo da parte espiritual e das boas ações. Aí a cor dourada do selo da semente. Era uma semente de trigo, ou pode ser uma semente de mostarda. Todas também estão no Novo Testamento. Todas estão no Alcorão, que é o símbolo do discernimento, da percepção e etc. espiritual. Então, na realidade, ele ia ficar no centro, a parte espiritual mais importante, e os irmãos que representavam 10 irmãos e a parte material iam servir a José. E eles se revoltaram e quiseram matar ele. Essa é a história da terceira dimensão. Então está escrito, e aqui você pode colocar todos os selos em ordem, sem exceção aqui está na ordem todos os selos, né? Que os irmãos, no versículo 11, invejavam seu pai, né? O invejável, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Então, as pessoas que são materialistas invejam as pessoas espiritualistas e depois as perseguem, como aconteceu em toda a história da humanidade. Então, quando a gente lê uma escritura sagrada e já tem os números dos selos, um selo vai bater exatamente com essa história. Então, José tinha primeiro citado os 12, depois ele cita a história da noite no capítulo 9. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Sol e a lua é representação do pai e da mãe dele, Jacó e José, e os dois se inclinavam mais a José, como está escrito na história, e no final, né, ele tinha mais 11 irmãos. Aqui aparece um valor oculto do número 11, para lembrar que esses irmãos os invejavam, né, na realidade. Só que na realidade a gente vai ver que eram 10 irmãos, e esses 10 irmãos, na realidade, tinha mais um novo que chamava Benjamim. Benjamim e José e 10 irmãos, né? Ao todo davam 12. Então, o que acontece com esses números? Eles são cifrados de toda a história da humanidade. Então, esses 10 irmãos vão representar o lado negativo do ser humano e o signo de Capricórnio. O bode e etc., no sentido negativo, é a avareza, o ceticismo, né? Todas as características de ruins que a humanidade foi acumulando ao longo do tempo. Capricórnio rege o tempo, a terceira dimensão. Então, na terceira dimensão,
o homem com a inveja, apenas com a busca material e etc., foi impurificando o selo 10. Amar, lealdade e coração. Né? Em vez de amor, vai se tornar ódio. Em vez de ódio, lealdade vai se tornar infidelidade. E o coração vai para as trevas. Então, os irmãos de José, que eram 10, vão querer matar ele. Né? Está escrito no versículo 20, agora matemo-los e lancemos numa dessas covas e diremos, uma vez esta fera o comeu e veremos que será dos seus sonhos. Essa é a história da humanidade. Né? Essa é a história da humanidade e se você pegar os 20 selos tem tudo a ver com essa história. Primeiro, que essa besta fera, depois no capítulo 30, vai aparecer como um sangue de um cabrito, representando Capricórnio, né? Dizendo que foi o cabrito que matou ele. Em outras versões, um lobo. Então, um ser humano materialista, com as suas duas mãos, de testemunho são 10 dedos, são seus 10 irmãos, porque agem em conjunto, né? Vão tirando a visão espiritual do ser humano, que é o símbolo de José, porque José tinha visão, ele tinha sonho de criar uma nova realidade. Mas Deus, aqui representado pela parte espiritual de Jacó, né, na realidade, sempre chora por José, sempre acredita que ele não pode estar morto, que é a nossa parte espiritual. Então, nessa mesma história, é confirmado a abundância do calendário maia, porque a partir do capítulo 40, onde 40 já é tudo velado, o ser humano não alcançou o número 4, devido ao próprio capítulo 4 mostrar a morte de Caim e Abel e a gente plantar uma nova semente para que isso não ocorra mais, fala de novo do sonho, só que agora do sonho do faraó. E o faraó seria o regente da terceira dimensão, a matéria, o dinheiro, a inconsciência, a falta de espiritualidade, etc. E aí ele tinha um sonho que na realidade é um grande pesadelo. Eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vistas. Vaca lembra o signo de touro. Touro, matéria, dinheiro, apego e etc. Com um ciclo do número 7. Rio lembra escorpião, né? Escorpião e touro são signos complementares. E vacas, né? 7 vacas formosas vistas e gordas de carne pastavam no prado. Gênesis 41, 2. Eis que outras subiam do rio após elas, outras vacas 7, feias à vista e magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E diz que as vacas à vista, as magras e feias, comiam as gordas. Isso é a vida do homem. Primeiro ele tem abundância até o número 7, que é o símbolo de Libra, né? Nos signos do zodíaco. Mas depois que ele toma consciência que existe a vida espiritual, que todo o seu parâmetro de vista, todo o seu julgamento era só baseado na parte material, quando entra a parte espiritual, ele vai ver que ele está magro e vai ver que a vida material era uma grande ilusão, né? Que ele percebe que toda aquela busca material que ele tinha, toda a realização que ele buscava e etc., era uma grande ilusão, que ele vivia de um sonho que era na realidade um pesadelo, assim como o faraó que fica apavorado. 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. A mesma história se contava das espigas. Então, na realidade, o homem que vive, né, no seu trabalho de juntar só para a parte material, porque com o gado é que ele consegue, né, juntando o gado, aí ele vende a carne, ele se torna rico, aí tem fazenda e assim por diante, ele vai se decepcionar com tudo isso no número 7. Então, o número 7 é a decepção completa da vida
material, né? É onde o homem testemunha a unidade divina e que ele faz a escolha entre o material e o espiritual, que ele pode refletir, que ele pode medir e ter a percepção. Por isso se a soma do terceiro selo, que é a noite, com o quarto selo, que é a semente. 3 mais 4 igual a 7. Né? No início ele é totalmente materialista, sua abundância só pensa na parte material, e depois vem uma nova semente, a palavra de Deus, que vai tirar ele da materialidade, do materialismo e assim por diante. Então, esse mesmo faraó, né, vai pedir a explicação do sonho para José, e José fala, olha, eis que 7 anos haverá de grande fartura em toda a terra do Egito, do 41 ao 29, né, no Gênesis, né? Mas depois deles levantar-se 7 anos de fome. Então, aquilo que eu acabei de explicar, o ciclo do número 7, né? Então, o ser humano sempre atrás de comida, bebida, prazeres e etc., não percebe que ele tem que dividir isso com os outros. Então, a fartura tem a ver com a abundância aqui no calendário maia, né? E que, na realidade, esse sonho sempre se cumpre. Então, vem José e fala, olha, ele pede para que o faraó ajunte por... Quer ver? Está escrito aqui, ó, ponha governante sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ó, você ajunta bastante mantimento nos 7 anos de fartura, certo? Porque daí quando vier os 7 anos de fome, você já vai ter mantimento para suas cidades, para você poder prover o seu povo. José aceita essa ideia, que é exatamente o terceiro selo do calendário maia, né? Onde tem o termo abundância. Então está escrito abundância exatamente no versículo 41, 31, né? Quando ele diz, e não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Então, lendo toda a história de José, vai ver que até os irmãos dele vão passar fome, né? E os irmãos dele vão passar fome, e passando fome os irmãos dele, né? Eles vão pedir para o José, eles vão ter que sair daquela terra, ir para a terra do Egito, onde José estava lá, e vai comprar trigo. E aí, chegando lá, eles vão ver que José estava governando aquela terra, que eles foram injustos de ter vendido o irmão e etc. Então, essa historinha da terceira dimensão, muito bem contada no Gênesis, né, com todas as provações que José vai passar, Jesus também vai ser filho de José. Então, Jesus também vai contar a historinha de José, cada vez com mais nuances, mais profundidade, mais segredos. Mas é a historinha da terceira dimensão. No final, no sábado, né ou não? Ninguém sabe se Jesus estava vivo ou morto. A mesma coisa de José, que os irmãos vão ocultar do pai que ele, na realidade, que eles tinham jogado ele num poço, e vão dizer para o pai que ele tinha morrido, na realidade, quando na realidade ele não tinha morrido, ele tinha sido vendido para o Egito. Essa história, os irmãos mentiram, então nós também vivemos de mentira. Nós também nos enganamos achando que somos espiritualistas, achamos que já evoluímos espiritualmente, mas enquanto que a gente mentir, a gente não passa para a 4ª dimensão. Porque na palavra mentira, né, tem escondido a palavra termo. Então, enquanto que a gente sair dos termos
que estão na Bíblia, né? Daí vem a palavra mentiroso, saiu do termo bíblico, saiu do termo da palavra de Deus, a gente, né, pesa o nosso coração e não podemos seguir, né, o caminho espiritual, o caminho evolutivo e etc. E Jesus vai falar isso o tempo todo. Então, se pegarmos o capítulo 4, por exemplo, né, de Provérbios de Salomão, está escrito: ó filhos, a correção do pai, estais atento para conheceres a prudência. Então, José conheceu a correção do pai no capítulo 4, recebeu uma boa doutrina, né? Porque eu era filho do meu pai, tenho e único estima diante de minha mãe. Aqui então tem a história de todos os justos. E dizia, ele ensinava e me dizia, retém as minhas palavras e o teu coração, e guarda os meus mandamentos e vive. Então, na realidade, quando nós seguimos a palavra de Deus e guardamos no nosso coração, né? Mesmo que toda a história de José foi de muita dor, de muitos sofrimentos, irmãos invejavam, tentaram matar ele, mentiram para o pai, dizendo que ele tinha morrido na realidade, enquanto que eles venderam e ainda foram subornados por dinheiro, jogaram ele num poço, assim por diante, né? Se a gente tem a palavra de Deus no nosso coração como foi semeado, nós participaremos da nossa próxima evolução, a próxima era. Mas, para isso, no versículo 5 está escrito de Provérbios, adquire sabedoria, adquire inteligência e não esqueça nem a partes das palavras da minha boca, né? E é óbvio que então cada capítulo da Bíblia conta a história do ser humano, cada capítulo do Alcorão conta a história do ser humano em forma de uma história humana e divina, né? As duas coisas ao mesmo tempo, até nós mesmos aceitarmos a semente, né? Até nós aceitarmos a semente. Então, mas a Bíblia é muito difícil, o Corão é muito difícil, tudo bem. Mas o calendário maia vai falar a mesma coisa. Todos vão falar a mesma coisa, por quê? Porque já é uma coisa unificada. A história do justo é unificada. Então, vemos lá no capítulo 4 de Marcos, né? Falando da semente, no versículo 20, exatamente o número de selos do calendário maia. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Uns 30, outros 60 ou 100 por um. Então, enquanto nós não deixarmos a semente de Deus, né, brotar no nosso coração, que é a sua própria palavra, que a gente tem que ouvir espiritualmente e seguir, né, continuaremos apenas no selo da noite, que depois dá para explicar pelos seus números claramente todos os versículos que ele cai, né? E vamos continuar sofrendo e na dúvida, será que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Será que José viveu mesmo? E no final vamos ver que José viveu, né? Toda a história de José não sabe se ele está vivo ou morto, né? Mas lá no capítulo 47 ele se apresenta para os seus irmãos como José e eles não conheciam ele porque eles próprios tinham tentado matar e José os perdoa, né? Eles vão perdoar isso, né? Quer dizer, os justos sempre vão perdoar as pessoas, né? Os justos não vão fazer maldade para as pessoas, né? Os justos, que é a quarta semente, né, que aparece, é o símbolo do perdão para a humanidade, né? Então, Israel disse a José, morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Então, com a vida de José, Jacó já podia morrer em
paz. Quer dizer, que a justiça sempre vai prevalecer, que sempre vai haver justos na humanidade, que está tudo escrito nas escrituras sagradas, no calendário maia, mas que nós temos que fazer a nossa própria história, né? Nós, lendo a escritura sagrada já como modelo, perfeito, exato, sem falhas, né? Ou buscando uma escritura qualquer, de qualquer povo, de qualquer raça, ou buscando um mestre que já estudou a escritura e só está sempre repetindo o que está nelas, não importa se é Seishonoye, não importa se é nada, não importa se é Mahikari, não importa se é Umbanda, não importa se é espiritismo, não importa se é islamismo, não importa se é budismo, sempre vai falar o que está nas escrituras. Sempre vai falar o que está nas escrituras. Agora, uns vão ler para ter a percepção, para conta própria. Falar, aquele cara está me contando o que está escrito. Né? O que está escrito está me contando. E quando as pessoas abandonam as escrituras, elas podem se enganar a qualquer momento. Qualquer pessoa pode ser uma serpente na volta dela. Né? Por isso, João, no capítulo 17, 3, exatamente no versículo 3, e nada é por acaso, diz: é a vida eterna esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que é nada mais do que a semente no calendário maia, né? A quem enviastes, né? Então, Jesus Cristo é a salvação pela palavra de Deus. Tanto é que está escrito: dei-lhes-te a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Claro que esse mundo é o símbolo da terceira dimensão, e esse é o número 14. Jesus é 14ª geração, e o 14 no calendário maia é um mago. Encantar e receptividade e intemporalidade espiritual. É uma semente espiritual, a terceira dimensão, o mundo não aceita, né? Mas lá no 17 está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como a palavra de Deus é a verdade, as pessoas conhecendo a palavra de Deus recebem a semente, essa semente brota no coração das pessoas, nasce o Cristo interno, e começa tudo de novo essa história. Então, a quarta dimensão depende de uma nova percepção. Já temos o tom autoexistente da forma, né? Na realidade, ele já foi medido, ele já foi aceito, né? Agora basta cada um de nós entrar nesse modelo, né? E participar da bem-aventurança dessa luz. Muito obrigado.